mais de 2.000 casos diários e várias mortes. E Portugal, a partir de hoje, entra em estado de calamidade. Depois da vinheta, a gente vai falar um pouco sobre isso. Fala família, tudo bem com vocês? Thiago, vocês aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o estado de calamidade. Sim, hoje, a partir da 0 hora de quinta-feira, dia 15/10 de 2020, a gente vai iniciar aqui em Portugal novamente o estado de calamidade. Como a gente vem falando em vários vídeos aqui, a situação aqui na Europa tem piorado, assim, em vários países, não só aqui em Portugal, mas em vários países da Europa tem piorado. Os casos têm aumentado. Isso já era esperado devido à questão da grande circulação de pessoas durante o verão e no retorno às aulas, e o governo sentiu a necessidade de voltarmos para o estado de calamidade. O que isso significa? A gente vai falar mais depois do jabazinho de sempre. Se você não é inscrito nesse canal, a primeira vez que você me vê, eu sou Thiago Assis, sou casado com a Carol. Juntos nós formamos o Casal Buscapé. Já moramos aqui em Portugal há quase 4 anos e já temos uma bagagem bem interessante aí para te ajudar no seu planejamento. Aqui no canal a gente tem muitos vídeos que podem te ajudar com muitas informações úteis, né, para ajudar você a enriquecer o seu projeto aí e fazer com que a sua vinda para Portugal seja a mais informada possível. Além desse canal aqui com mais de 160 vídeos, tem vários vídeos que eu venho falando de 160, então é bem mais de 160 vídeos, nós temos o nosso perfil lá no Instagram, Casal Buscapé também. É só digitar Casal Buscapé no Instagram, você vai encontrar a gente, ou o link aqui na descrição, tem um linkzinho direto para o nosso Instagram aqui. Segue a gente lá, todos os dias tem story. Hoje eu já fiz story falando sobre o tema desse vídeo, que eu ia fazer um vídeo mais tarde explicando melhor. E também nós temos muitas informações no nosso feed, informações sobre Portugal, sobre trabalho, sobre salário e várias outras situações que a gente acha pertinente, a gente tem lá no nosso Instagram. Então, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o seu gostei e curte e segue a gente lá no Instagram também. Fica ligado nos nossos stories que todo dia tem informação legal. Mas vamos para o assunto do vídeo. Bom, pessoal, eu estou com base aqui numa informação de uma matéria que eu tirei do Jornal Público e ela fala sobre as novidades, né, que a partir de hoje, com o estado de calamidade, Portugal vai ter que seguir. Nós vamos ter que voltar a nos acostumar com algumas restrições um pouco mais duras, né, em relação ao que a gente vinha vivendo nos últimos tempos, nas últimas semanas, né? Não sei se chegou a ter meses, talvez um mês e meio, que a gente estava um pouco mais relaxado, porém o aumento de casos fez com que o governo tomasse algumas atitudes. E hoje foi determinado que a partir da meia-noite entre em vigor o estado de calamidade. Eu vou pegar a matéria aqui para mostrar para vocês, para dizer para vocês quais são algumas das restrições que nós vamos ter a partir de hoje. São 8 regras, né? 8 novas regras que entraram em vigor devido a esse estado de calamidade. E depois eu vou deixar o link da matéria aqui embaixo também para você se informar. Lembrando que esse estado de calamidade ele começa hoje, tá? Na 0 hora do dia 15 de outubro e vai até o dia 31 de outubro, o famoso Dia das Bruxas, né? Vai até o dia 31 de outubro. No dia 31 de outubro a gente vai ter alguma atualização, se eles vão prorrogar o estado de calamidade, se vai elevar para estado de emergência, no caso, ou se vai afrouxar novamente. Então a gente vai ter que aguardar aí. Lembrando que, pessoal, nós aqui em Portugal estamos no outono indo para o inverno, ou seja, estamos indo para uma época menos propícia para a questão de uma solução boa para isso, né? Porque o outono, o clima que já começa a esfriar um pouco mais, e já é uma temperatura bem mais baixa do que a gente está acostumado no Brasil, e o inverno, que é uma época em que as pessoas ficam gripadas naturalmente, está quase chegando, né? Dezembro está chegando, o inverno está chegando, e a tendência é que os números de casos aumentem nessa época. Então, assim, infelizmente não é notícia que a gente gostaria de dar, mas a situação tende a ficar um pouco pior daqui para frente, porque a gente está indo para uma época em que o contágio ele é mais propício, infelizmente. Vamos lá para as 8 medidas, que é o que realmente interessa. Eu já falei sobre o prazo, né, que começa hoje e vai até o dia 31,
E as 8 medidas decididas pelo Conselho de Ministros é a seguinte: a primeira medida é declaração da situação de calamidade e a partir da meia-noite de quinta-feira em todo o território continental, lembrando que essas regras são aplicadas só aqui a Portugal continental. As ilhas, elas têm regras próprias, né? Os Açores, a Madeira, têm regras próprias para lá. Então aqui é só no continente, tá? Portugal continental. As ilhas estão fora dessas regras. A segunda é proibição dos ajuntamentos de mais de 5 pessoas em vias públicas e em lojas, restaurantes e bares. Tá? Exceto se as pessoas forem da mesma casa, se morarem na mesma casa. Então, assim, não pode juntar mais de 5 pessoas dentro de estabelecimentos comerciais, lojas e restaurantes. Lógico, depende também do tamanho do restaurante, depende do tamanho da loja, aquela coisa toda, mas ajuntamentos acima de 5 pessoas não está permitido, tá bem? A não ser que sejam da mesma casa, novamente falando. A terceira regra é limitação de eventos de natureza familiar, como bodas e batizados, casamentos, a um número máximo de 50 participantes, obrigados a cumprir as normas de saúde. Lembrando da DGS, né, que é o órgão aqui que gera a questão da saúde aqui em Portugal. Lembrando que se você for fazer alguma reunião familiar, bodas, casamento, batizados, 50 convidados no máximo, tá? 50 pessoas no máximo. Não pode exceder esse número, é a terceira regra. A quarta é proibição de todos os festejos acadêmicos e cerimônias de recepção de calouros, etc. Faculdades, universidades, institutos politécnicos, não pode ter mais aquelas travessuras, né? Aquelas brincadeiras que eles faziam, recepção de calouros, não pode mais em universidades, pelo menos enquanto o estado de calamidade estiver ativo. A quinta regra é reforço às ações de fiscalização das forças de segurança e a SAI. A SAI é o instituto que rege, né, a questão sanitária aqui em Portugal, tanto em via pública como estabelecimentos comerciais e restaurantes. Esses órgãos, né, as forças de segurança e a SAI, elas farão uma fiscalização um pouco mais apertada em relação a restaurantes e bares e etc., para fazer com que as regras sejam respeitadas. Ou seja, basicamente, miúdos, eles vão estar de olho. Se alguém furar essas regras, vai ser multado e é pesado. A sexta regra é agravamento até 10 mil euros às coimas aplicáveis a pessoas coletivas, estabelecimentos comerciais e restaurantes. Ou seja, se você não respeitar a questão do distanciamento social, aquela coisa toda, vai ter multa aí até 10 mil euros, que não é pouca coisa. A sétima regra, recomendação do uso de máscara e da aplicação Stay Away para a população em geral, tá bem? O uso de máscara já era pedido, já era recomendado, agora vai ser uma recomendação mais ampla, né? E a questão da aplicação do Stay Away. Essa aplicação, pessoal, é uma aplicação que existe aqui em Portugal, que faz com que se faça um controle das pessoas que tiveram contato com outras pessoas. Através da aplicação você sabe, se você consegue ter noção se outras pessoas que estavam ali no seu entorno estavam contaminadas ou não, estão contaminadas ou não. Então essa aplicação ajuda dessa forma, tá? É uma aplicação para telemóvel, para celular no caso, tá bem? A oitava e última regra é, além de recomendação do uso de máscara na rua, né? Tá tendo pedido que use máscara na rua, e da instalação da aplicação Stay Away, para a generalidade da população, ou seja, todo mundo tem que ter essa aplicação, é recomendado que todo mundo tenha aplicação e que use as máscaras. O governo quer tornar obrigatório o uso de máscara no exterior, bem como a instalação da aplicação em contextos específicos. Né? No caso, tá querendo aí fazer com que seja obrigatório o uso de máscaras na rua, tá bem? Além de que se seja obrigatório também o uso da aplicação nos telefones durante nas aulas da faculdade, no trabalho, tá bem? Talvez você trabalhe com alguém que esteja contaminado. Basicamente, eles querem tornar isso obrigatório. Neném, bota pra gravar aqui pra mim! Está acabando o tempo ali. Só clica e clica de novo. No caso, a oitava recomendação é, além da recomendação do uso de máscara na rua e da instalação da aplicação do Stay Away para a generalidade da população, o governo quer tornar obrigatório o uso de máscara no exterior, bem como a instalação da aplicação em contextos específicos. É o caso do contexto laboral, acadêmico, né, nas escolas e universidades, nas forças de segurança
e no conjunto da administração pública. Ou seja, o governo, além de recomendar, ele quer tornar obrigatório o uso de máscaras e o uso da instalação do Stay Away, que eu acabei de explicar para vocês. A aplicação Stay Away, basicamente, é a aplicação que faz o gerenciamento do contato entre as pessoas. No caso, ele faz com que você tenha noção se existe alguém contaminado próximo a você, se você teve contato com alguém contaminado, na verdade. É uma aplicação bem útil, na verdade. E ele quer tornar obrigatório no trabalho, no seu trabalho, que seja utilizada essa aplicação, para você ter noção do seu trabalho também. E também nas escolas e universidades, que seja utilizado também para que... até porque, uma notícia que vocês devem ter visto na mídia, algumas escolas, as aulas já voltaram presencialmente aqui em Portugal, e algumas escolas já tiveram que ser fechadas, pois houveram casos do vírusinho lá do mal nas escolas, então as escolas tiveram que ser fechadas, os alunos tiveram que voltar para casa, aquela coisa toda. Então assim, pessoal, não é à toa que a LED da minha cadeira hoje está vermelha. A situação é uma situação em que a gente tem que ficar atento, porque aqui na Europa as coisas estão numa situação um pouco pior do que estavam antes, e a gente vem falando isso vídeo após vídeo. Então assim, fica ligado aqui no canal que a gente vem trazendo essas informações há alguns vídeos atrás, algumas semanas, já tem mês que a gente está falando, que provavelmente esse ano as coisas... A gente indo para o inverno agora, a situação piorando um pouco, é bem provável que as fronteiras para turismo do Brasil para cá não sejam abertas. Até porque o Brasil está numa situação complicada, né? Pode até melhorar, mas aí a Europa já está indo numa contramão, já está indo para uma situação um pouco pior, e a gente está indo para uma época do ano, para uma temporada aí de frio e de contágio. Infelizmente não é a notícia que a gente gostaria de dar, mas a gente tem que vir aqui, colocar a cara a tapa aqui, para poder dar a notícia para vocês, informar que aqui na Europa a situação não vai nada bem. Espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido que a época agora, que o momento agora é de acompanharmos as notícias, torcermos para que tudo melhore. Mesmo quando tudo diz que não, né? Mesmo quando tudo diz que não, a gente tem que ter fé que as coisas elas vão melhorar uma hora. Então, segue a vida, vai se planejando, vai pesquisando, vai cuidando do seu planejamento com calma. Se tiver passagens, deixa a passagem em aberto. Se já tiver comprado passagem, deixa a passagem em aberto, tá? Dá uma segurada aí. Até indico que no momento de incerteza, se você ainda não comprou sua passagem, não precisa ter pressa, porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar, então fica tranquilo. Eu tô falando por... A gente tem uma agência de viagens, a gente vende passagem e eu tô aqui te falando para você esperar um pouco, não compra passagem agora, espera para quando as coisas estiverem mais claras, tá bem? Mesmo que os preços estão estáveis, o euro está muito alto, o euro e o dólar está muito alto, o real está desvalorizado, então assim, o mercado está muito doido, está muito louco, não vale a pena. A notícia de hoje era essa, espero que você tenha gostado. Se você gostou, é a primeira vez que você vê a gente, pense em se inscrever. Se você sempre assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ajuda a gente está no potencial de crescimento aí, tá? Deixe seu comentário aqui caso você tenha alguma dúvida que eu não tenha respondido aqui, tá ok? O link da matéria específica que eu falei aqui vai estar aqui embaixo, tá? Então você pode clicar e seguir a matéria. E a gente fica por aqui e volta amanhã no próximo vídeo. Espero que com melhores notícias, né? Com notícia boa. Lembra do nosso Instagram lá, tem story todo dia, tá? Comenta lá, segue lá no nosso Instagram também, pode mandar pergunta no privado lá também, não tem problema, tá ok? @casalbuscapé. Um grande abraço, a gente volta no vídeo de amanhã aqui do canal do Casal Buscapé. Valeu, galera. Tchau.